Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Vamos lá. Qual é o ponto zero, nem inicial, da saúde no Ayurveda? A gente conseguir evacuar todo dia. Ok? Pro Ayurveda, antes da gente cuidar do metabolismo, a gente precisa fazer com que a gente tenha condições de trabalho. Certo? Basicamente, o Ayurveda, numa forma assim metafórica, cuida para que as pessoas cozinhem bem na casa. Ok? Só que antes da cozinheira chegar e cozinhar bem, uma coisa que é fundamental é que a cozinha esteja limpa e que não esteja amontoada de lixo, certo? E no Ayurveda, as fezes elas têm uma função de dar um tônus ao teu intestino e fazer com que teus órgãos internos fiquem mais ou menos estruturados no lugar. Mas aquilo dali não pode ficar mais tempo do que deveria, senão ele começa a virar um elemento tóxico dentro do sistema, ok? Então a diferença das excretas para as toxinas é que as excretas durante um determinado tempo transitam no nosso sistema de uma maneira saudável. Xixi, cocô, suor e em um certo grau menstruação. Em um certo grau amamentação também. Mas se eles ficam tempo demais, eles dão problema. Qualquer um desses, ok? Então aí o que eles passam por processo de fermentação ou de bloqueio de canais. E eles tornam um elemento que a princípio estava tudo bem ali, uma coisa que fica muito complicado do nosso sistema dar conta, ok? É a mesma coisa de você deixar alguma coisa tempo demais na geladeira, aquilo deve apodrecer, fermentada, gases, não sei o que e tal, certo? Aquele suco de uva que passou, um exemplo bastante simples assim de se pensar. Então, no Ayurveda a gente tem 3 aspectos fundamentais. Um, ver se a pessoa não está sangrando demais, menstruando sem parar, não sei o que, com algum corte que não cicatriza. Esse é o aspecto -1, que assim, a pessoa, para evitar que a pessoa morra, tá? Não tem nada assim muito drástico de perda de tecidos. A primeira coisa que a gente pensa no Ayurveda é assim: você vai no banheiro todo dia? Sem isso a gente não prossegue, que é como é que está a tua alimentação, como é que está teu apetite, como é que está a tua digestão, como é que está o equilíbrio do teu corpo. Porque a ideia é o seguinte, de uma maneira bastante sintética, o nosso sistema todo é um edifício baseado num porão, ancorado num porão, tá? E esse porão é onde ficam as fezes, tá? Que é onde fica a lixeira. Se todo dia não sai esse lixo, ele, através de alguns canos, vai subindo material de gás hilariante para o nosso sistema e a coordenação central fica muito doidona e tudo começa a funcionar de uma maneira tóxica, ok? Certo? Então, se a gente não vai no banheiro, nossa cabeça fica tomando gás de fezes e isso faz com que nosso sistema fique mais acelerado, porque é fermentado, e fique mais louco, ok? Então, esse é um aspecto muito importante para o Ayurveda, cuidar bem do intestino grosso. Aspecto, digamos assim, em termos de funcionamento fisiológico. Okay? Em termos de funcionamento psicológico, o intestino grosso ele representa todo o nosso material inconsciente. Tudo aquilo que a gente não consegue facilmente escutar. Tudo aquilo que a gente, de alguma forma, vivencia como um pano de fundo, mas um pano de fundo que tem outros panos na frente, que a gente percebe uma influência, mas não sabe muito bem o que é. Certo? Então, quando, por exemplo, hoje em dia esse exemplo não faz mais tanto sentido, mas antes das TVs serem de plasma e tal, tinha aquelas coisas que eram os fantasmas na TV, sabe? Que não é exatamente o que é, mas de algum grau aparece ali, você percebe, mas não é exatamente. Então, o inconsciente estaria muito nesse sentido. São coisas que você sente, mas que você não sabe o que é. É esquisito a gente falar dessa forma, porque a nossa cultura é muito racionalista. Ela acredita que a gente conhece muito da nossa mente, certo? Só que até a nossa própria psicologia aceita a ideia de que a nossa mente consciente é em torno de 1/10 do nosso processo mental. Tá? Então, assim, como analogia, a parte que está em cima da água é a parte consciente. A parte que ainda bate alguma luz no iceberg, embaixo da água, é a parte subconsciente. E a parte que não bate luz é a parte inconsciente. Essa parte inconsciente é uns 5 ou 6 décimos da nossa mente, no mínimo, certo? E qual é o problema disso? É que a gente não escuta isso através do nosso processo de fazer análise. A gente escuta isso em processos meditativos profundos, onde a nossa mente relaxa. E é como se o iceberg subisse um pouco e você tivesse algum pouco de capacidade de observar aquilo com a luz da sua consciência, ok? Bom,
aspecto é que tudo que está no nosso intestino é coisas que a gente não quer lidar. As fezes não é uma coisa assim que a gente super gosta de ficar conversando com elas, via de regra, né? São coisas que a gente quer, em algum grau, deixar longe da gente, certo? O intestino grosso a gente só consegue sentir quando ele está dando gases. Mas o intestino grosso não é uma coisa que a gente se relaciona de uma forma como a gente sente dor no intestino delgado, no fígado, não sei o quê. É uma fisiologia mais profunda na nossa mente, tá? Mais primal nesse sentido. Então, esse é um aspecto psicológico importante do intestino grosso, que ele lida com questões muito difíceis da gente de lidar, certo? E no inconsciente, pro Ayurveda, não está relacionado normalmente à nossa vida atual. Pode até estar, mas é um trauma na infância, que a gente fez alguma coisa muito forte que não quer lembrar, ou qualquer coisa assim. Mas, no geral, o inconsciente representa processos de vidas passadas, certo? Que são coisas que a gente sente forte, a gente não sabe como lidar, a gente não sabe muito bem o que é, uma grande confusão, e aquilo lá fica no escuro, como um porão. Essa é uma imagem boa. Mas ele também está relacionado num outro nível ao que o Ayurveda chama de chakras, que são assim pontos nevrálgicos no nosso sistema, que o caso do intestino grosso está muito relacionado ao que a gente chama de Muladhara Chakra, que é a nossa capacidade de se sentir seguro, ok? Então, assim, de uma forma ayurvédica, faz sentido dizer que quanto mais a gente se sente seguro na nossa vida, mais o nosso intestino grosso tem chance de funcionar bem. Quanto mais a gente se sente inseguro na nossa vida, mais a gente tem chance do nosso intestino grosso estar funcionando de uma maneira errática. O problema é que essa insegurança ou segurança que a gente está falando não necessariamente são coisas tipo, será que você é assaltado? Será que o negócio no meu emprego vai funcionar? Será que não sei o que? Será que não sei o que lá? São coisas que a gente vivenciou, muito provavelmente, em outras vidas. Não exatamente como o Tiago aqui, mas como um princípio que reencarna e que nesse momento se identifica como Tiago, certo? No Ayurveda a gente tem a alma e a gente tem a personalidade. No momento em que a gente morre, a personalidade morre e alguns traços da personalidade ficam na alma, que reencarna de novo no processo de evolução espiritual. Então, como é que a gente faz para cuidar do intestino grosso? O intestino grosso, a princípio, é um lugar onde a gente não consegue conversar muito com ele, nesse sentido, certo? Então, primeiro, a gente entende qual é a função espiritual dele, que é dar segurança. Sentir que o pé está no chão firme e sentir que a gente, em algum grau, está seguro, ok? Só que a gente não vai fazer isso necessariamente estudando o que aconteceu na tua infância, ou se você teve um trauma disso, daquilo, aquilo outro. A gente vai usar padrões sonoros que ao longo de eras foi se percebendo que é associado a esse plexo nervoso no nosso sistema, ok? Então a gente nesse momento, olha só que coisa interessante, a gente não exatamente quer saber por que você está inseguro, não quer saber exatamente de onde vem essa insegurança, se isso aparecer tudo bem, não quer resolver essa insegurança no sentido assim, eu tive um problema A, aí aqui teve um problema, uma questão B, eu preciso ligar isso e chamar isso de resolução, certo? A gente quer pegar uma coisa que essa imagem é uma imagem boa. Você não sabe quando é que isso daqui virou uma bola de papel, nem como é que foi o processo de virar bola de papel. A única coisa que você quer fazer é apertar um som que faça com que essa bola de papel aos poucos vá desembolando. O que aconteceu nesse processo? Por que isso embolou em algum momento? O que foi que levou aquilo a embolar? Não foi você exatamente que viveu, mas foi você que viveu. No sentido de que foi a sua alma que viveu, mas não foi a sua persona que viveu. Então isso daqui está escrito em sânscrito, isso daqui está escrito em grego, isso daqui está escrito em javanês, isso daqui está escrito em um monte de coisa que você olhando para cá, ó, você vai olhar isso daqui e vai falar, pô, mas isso não faz o menor sentido para mim, Tiago, ok? Mas isso ainda faz sentido para a alma que está aqui por detrás. Entendeu qual é a ideia? Então, o intestino grosso, a gente precisa ao mesmo tempo resolver com essa parte de mantra terapia para você se sentir mais seguro. Aí a gente vai fazer o Nadshodhana, vai usar alguns sons como o Lam e outras coisas que estão relacionadas a esse ponto da nossa mente, de acordo com a psicologia do yoga e do Ayurveda. Isso é uma parte. Vai cuidar da nossa rotina para que eventualmente coisas que a gente acha que está super bem
mas que aquilo está atrapalhando muito a fisiologia do que a gente chama de vata. Tipo, comer uma coisa seca 4 da tarde. Pode ser a coisa mais saudável do mundo na nossa perspectiva, da nossa nutrição, mas isso vai estar agravando a fisiologia ayurvédica no que a gente chama de vata, que é responsável por esse momento de excreção das fezes também, entre outras coisas. E aquilo que é super saudável vai estar te fazendo muito mal, em um certo sentido, certo? Então vai cuidar desse aspecto de alimentação e rotina, que é um outro aspecto importante, e vai entrar com a parte de ervas, que vai ser diferente do sene, da cáscara sagrada e um monte de coisa que são simplesmente purgantes mais ou menos drásticos. Mas o Ayurveda, isso eu não sei se tem outra medicina que tenha uma solução tão interessante como o Ayurveda tem, mas o Ayurveda conhece um treco chamado trífala. Você já ouviu falar da trífala? Não. A trífala, ela tem um papel... Gente, eu não vou conseguir dormir pensando nesse troço, cara. Relaxa. Isso daí vai ser metabolizado no devido tempo. A gente vai ter mantra pra isso também. Gente, okay? Como eu vou conseguir dormir com esse troço agora? Aqui, ó. A trífala é um conjunto de 3 frutas que tem uma propriedade, quando elas se misturam, de ao mesmo tempo fazer com que teu intestino grosso bombeie, tá? Que é uma das partes que é importante, mas também tonifica essa musculatura. Certo? Porque quando a gente toma esses purgativos drásticos, o que acontece? Ele irrita a parede do teu intestino. E o teu intestino sai dando um estremelico para se liberar daquilo. Não, isso não é nem um pouco E aquilo dali vai fazendo com que ao longo do tempo a musculatura do teu intestino grosso se perca. Certo? Então, pra gente evacuar, precisam 2 aspectos. 3. Um precisa ter o bolo fecal. Tá? 2, esse bolo fecal ainda precisa ter massa o suficiente para meio que o intestino conseguir encostar nesse bolo fecal, que são as coisas de fibras, etc. Certo? E esse bolo fecal ele precisa estar relativamente untuoso. Senão você sente a vontade de ir no banheiro, mas você sente que ele prende, você quer ir, mas não sai e tal. Ou então evacua um pouco e tem a sensação de que não evacuou todo. E o outro é que você precisa ter um movimento do teu intestino grosso mastigando, apertando aquilo pelo peristaltismo para fazer com que aqueles chantilly saiam, ok? Então, a trífala ela é muito boa para fazer com que esse movimento de expulsar o bolo fecal, ao mesmo tempo você esteja expulsando, mas você esteja ficando com o teu intestino mais musculoso, certo? Então você volta a ter vontade de ir ao banheiro. A única coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, mas isso a gente vai fazer com que a gente use a trífala com algum tipo de oleosidade, seja ghee ou óleo de arginina ou qualquer coisa, porque a gente, quando usa a trífala ela tem um efeito suave de deixar o intestino um pouco mais seco, pelo esse movimento que ele faz, isso vai secando o intestino. Então a gente não adianta só tomar trífala, tem muita gente que conhece o Ayurveda e fala assim, você tem que tomar trífala. Tá com o intestino preso, tem que tomar trífala. Isso é um lugar comum, assim, num primeiro momento, no que eu chamo de Ayurveda de magazine. Só leu e tal, aí, tem que tomar trífala, sabe? Use trífala, não sei o quê. Mas tem que tomar esse cuidado, que a trífala tem esse efeito ruksha, que é de secar a parede do nosso intestino. Então o que a gente agora vai fazer é cuidar tanto dessa parte espiritual da coisa, através de mantras, etc. Cuidar da parte psicológica para ver se tem alguma insegurança que a gente consegue ver aqui e ali. Cuidar da parte fisiológica do que o Ayurveda chama de Vata, Pitta, Kapha, Apana, etc. E cuidar da parte dos fitoterápicos que vão fazer com que o nosso sistema volte a um lugar de harmonia. Ok? Beleza? Bem-vindo. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!